Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 32, e vamos ler dos versos 1 a 4. Deuteronômio, capítulo 32, é o último sermão de Moisés. Moisés já está idoso, já está avançado em idade. Ele reúne o povo e começa então a trazer para nós aqui um cântico. É um sermão, é uma adoração, é um cântico, é uma despedida para o povo, ou dele para o povo. E a grande questão que olhamos na vida de Moisés é como Moisés termina o seu ministério. Com que coração ele consegue chegar ao final? Porque é muito comum, irmãos e irmãs, que nós comecemos bem algumas coisas, não é verdade? Com gás, com entusiasmo, com alegria, começar um novo projeto, começar uma nova proposta, mas é bem possível e é bem comum que no meio do caminho algumas coisas aconteçam e nós sejamos aí atingidos pelo desânimo, pelo descontentamento, pelas dúvidas, por ameaças, por iminência de desistência, de perdas. Quando nós olhamos nesse texto aqui, de Deuteronômio capítulo 32, nós vemos como o coração de Moisés chegou até o final. Quais foram as palavras de Moisés? E eu quero considerar apenas os primeiros 4 versos, porque são versos que talvez possam sintetizar o restante das suas palavras, porque os seus primeiros 4 versos são palavras de adoração a Deus, sobre quem Deus é. Lembrando uma experiência do salmista Asaf, por exemplo, no Salmo 73, é um salmo de muitas reclamações, é um salmo onde ele vai dizer para Deus que percebe que muitas coisas estão erradas, mas ele começa adorando a Deus e termina adorando a Deus. Portanto, a despeito de tudo que Moisés possa dizer nesse texto, a primeira coisa que ele diz refere-se à adoração a Deus, refere-se a Deus e aquilo que ele pensa sobre Deus no final da sua vida. A síntese que ele tira sobre Deus, apesar de tudo que possa ter acontecido no deserto do Sinai, tudo que tenha acontecido no deserto, por exemplo, cuidando das ovelhas de seu sogro, Jetro, não é? De toda a perseguição que ele sofreu, de todas as dificuldades, ele sintetiza o que ele pensa sobre Deus em suas últimas palavras, a partir do texto de Deuteronômio capítulo 32, que vai até, é claro, terminar o livro de Deuteronômio. Por isso, eu quero convidar a você que leamos juntos os versos de 1 a 4, que dizem assim: Ó céus, inclinai os ouvidos e falarei, que a terra ouça as palavras da minha boca, a minha doutrina caia como a chuva, a minha palavra desça como orvalho, como garoa sobre a grama e como chuva sobre a relva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus, Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado, ele é justo e reto. Moisés começa fazendo uma convocação, e o verso 1 diz assim: ó céus, inclinai os ouvidos e falarei, e que a terra ouça as palavras da minha boca. Veja, ninguém em sã consciência convocaria os céus
para prestar audição àquilo que se iria dizer. Nenhuma convocação desse planeta, nenhum arauto, por mais importante que seja aquele a quem anuncia, se atreve a chamar os céus atenção para que ouçam o que ele vai dizer. O que Moisés está fazendo aqui agora nesse texto é convocando não só a terra, não só os viventes da terra, mas convocando também os céus para ouvi-lo. A primeira questão que vemos, queridos, em Moisés há uma profunda convicção em Moisés naquilo que ele vai dizer. Há uma certeza que não se move da vida de Moisés, porque o que Moisés vai dizer aqui não é fruto de uma especulação daquilo que ele ouviu de alguém. Moisés vai dizer aqui algo que ele percebeu do próprio Deus na caminhada com Deus. Moisés, que foi objeto de livramento de Deus o tempo todo, desde que nasceu, porque desde que nasceu, Deus o livrara da morte, porque ele deveria ter morrido com os outros bebês, assassinados, lá, pelo faraó, mas Deus produzia para ele livramento o tempo todo, guardando a vida de Moisés, ele que foi educado pela filha de Faraó, recebeu a mesma educação dos filhos de Faraó, vivia na casa de Faraó, certamente era um grande poliglota, recebeu a melhor educação que um homem poderia receber em seu tempo, nascendo, crescendo e sendo educado na maior potência da terra, que era o Egito à época. E aí, Deus fala com este homem, com certa idade, que ele seria o libertador do seu próprio povo. E a gente não consegue detectar quando Moisés se percebeu diferente dos egípcios, mas Deus certamente já estava falando ao coração de Moisés. Em algum momento da história de Moisés, Deus fez com que ele prestasse atenção nas diferenças que ele tinha, não só físicas, mas também de estrutura de pensamento, porque de alguma forma Deus falava com ele. Deus tinha um propósito na vida dele. E aí, este homem que conhecemos muito bem a história, pregamos recentemente sobre ele, é agora perseguido pelo próprio pessoal de Faraó, porque se envolve numa briga e vem a óbito o seu algoz, e ele foge para o deserto de Midian, passa lá 40 anos, e a impressão que temos é que ele passa nesse deserto esses anos todos, a fim de que esquecesse tudo que aprendera como homem de Faraó, e começa agora a aprender a ser homem de Deus. E Deus vai apagando os registros, os padrões do Egito, e agora vai imprimindo em sua mente os padrões de Deus, que são forjados no deserto. E agora, quando este tempo se conclui, porque o treinamento de Deus não é medido pelo tempo, mas pelos resultados que Deus deseja em nós. A agenda de Deus não se guia pelo tempo, mas em quando os seus propósitos são concluídos. Então, Deus o chama de volta para o Egito, e tem toda aquela saga que eu e você conhecemos. Ele leva Arão e Deus fala a Faraó, vem as 10 pragas, resumo de tudo, ele sai do Egito com o povo, chamado povo de Deus, que estava lá há mais de 400 anos, aquele povo que tinha chegado com a turma de José, fugindo da fome mundial, agora está saindo de lá, no meio da fartura do Egito, e está indo para o meio do deserto. E Deus leva então esse povo, e o líder é Moisés,
milhares de pessoas. Moisés certamente tem o maior ministério do Antigo Testamento, e ele começa a perceber no deserto que a coisa não seria tão fácil, porque uma coisa foi viver no deserto cuidando das ovelhas de seu sogro, outra coisa foi viver no deserto por mais 40 anos cuidando das ovelhas do Senhor, cuidando de gente dura de coração, gente que queria qualquer direção menos a direção de Deus. Imagina então o desgaste físico, emocional desse homem, espiritual, a luta intensa. Deus então vai falando com Moisés, e há vários episódios na vida de Moisés que nós poderíamos destacar. Lembrando, queridos, do que bem disse na sua vinda ao Brasil um rabino israelense, Yehuda Worman, nome dele. Ele disse que ele é morador, não é, das partes do Oriente, próximas ao Sinai, ou Sinaí, como ele fala. Disse ele que no Sinai não há sequer insetos que sobrevivam, não há moscas, porque é completamente pedregoso o Sinai. O deserto é completamente rochoso, não há nenhum tipo de vida naquele lugar, não há condições de sobrevivência no Sinai, não há nenhuma espécie que sobreviva lá. Mas Deus sustenta um povo por 40 anos naquele deserto. Preciso ser redundante em dizer que não são 40 dias, nem 40 meses. Parece redundante, mas é bom relembrar isso. 40 anos é uma vida inteira. Deus produzindo comida todo dia, Deus produzindo alimento todo dia, Deus produzindo calor na noite, porque o frio do deserto à noite despenca abaixo de zero, em muitos graus, e produzindo nuvem durante o dia, porque o sol é causticante, e a presença de Deus vista todos os dias. O povo pecava, mas Deus estava lá. O povo murmurava, Deus estava lá. O povo faz bezerro de ouro, Deus estava lá. Deus que tem compromisso com seu povo, e Moisés percebeu tudo isso. Moisés foi catalogando no seu coração e na sua mente o caráter de Deus, onde via ao seu redor pessoas sendo infiéis a Deus, pessoas morrendo por infidelidade a Deus, mas ele o tempo todo percebendo a fidelidade de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus. Viu isso? Quando chega, por exemplo, diante de Deus, e ele não percebe a princípio que Deus estava naquele ambiente, mas ao momento em que a sarça não se consumia com fogo, então ele começa a sentir que há algo diferente naquele momento, e Deus o chama, e a primeira coisa que diz a ele é: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando é santo. A construção então da pessoa de Deus, queridos, na vida de Moisés começa de uma maneira extraordinária, mas também termina de uma maneira extraordinária. Moisés vai sendo afetado pelo caráter de Deus. Um homem de uma personalidade forte, que foi apartar a briga no Egito, e por apartar a briga matou um homem que bate na rocha ao invés de tocá-la. Deus vai moldando tanto o caráter do Moisés, a ponto de naquele momento, onde Arão e Miriam vão reclamar com Deus, porque Deus só falava com Moisés e não com eles,
E eles queriam ali de alguma maneira requisitar que Deus também falasse com eles e através deles. Imagine Miriam olhando para Moisés e dizendo: eu troquei as fraldas desse menino, ajudei ele a não morrer, e agora vem Deus e fala só com ele. E Deus imprensa Miriam e Arão, dizendo o seguinte aos meus servos, salvo engano, Números capítulo 12, aos meus servos falo com eles em sonhos e visões, mas a Moisés falo face a face, e ele vê a forma de Deus. E Deus vai então punir Arão e Miriam. Moisés intercede por eles, eles ficam leprosos, e o Senhor depois é misericordioso com eles. Moisés vai percebendo que o caráter de Deus fora impregnado nele, a ponto do texto dizer: Moisés era o homem mais manso da terra. E agora, esse Moisés idoso reúne o povo e faz uma convocação. A primeira convocação é para os céus: inclinai os ouvidos e falarei, e que a terra ouça as palavras da minha boca. Ele dá uma razão para isso. Ele não vai dizer assim: eu vou dizer para vocês do meu currículo ministerial, eu vou fechar o meu ministério com chave de ouro, eu vou dizer a vocês tudo o que eu consegui fazer, ou então quem sabe eu vou reunir vocês aqui para dar um sabão em todo mundo, porque vocês foram infiéis o tempo todo. Nada disso. Ele gasta tempo, força, para dizer o seguinte, veja o verso 2: a minha doutrina caia como chuva, e a minha palavra desça como orvalho, como garoa sobre a grama e como a chuva sobre a relva. Verso 3, leia comigo. Por quê? Porque proclamarei o nome do Senhor. Não vou falar de mim, não vou falar de vocês, eu vou proclamar o nome do Senhor. O homem que ainda tem forças para proclamar o nome do Senhor no final da vida, que não perdeu o estímulo de falar sobre o seu Deus, que está a todo vapor no coração, e a doutrina, a teologia de Davi ainda está fresca como orvalho caindo nos corações dos ouvintes. Ouçam agora, porque a doutrina que passo é uma doutrina como orvalho da manhã, que molha a terra sedenta. E o que é isso senão o teor da palavra de Deus, queridos, que quando pregamos, essa palavra vai permeando os corações, e o coração que é sedento, que é seco, que é barroso, que é rachado pelo tempo, vai agora se tornando um solo amolecido e pronto para produzir. Esse é o efeito da palavra de Deus, ou da pregação, quando ela exalta o próprio Deus. Quando a pregação exalta o homem continua seco. Quando a pregação exalta o outro, exalta os feitos do homem somente, queridos, há uma sequidão nos corações, porque o homem precisa ouvir sobre Deus, e não sobre o outro, e não sobre o seu igual, mas sobre o incomparável Senhor. E aí a gente lembra da palavra que disse o Tozer, A.W. Tozer. Ele disse o seguinte: a nossa visão sobre Deus muda a nossa visão sobre todas as outras coisas. Repete isso comigo: a nossa visão sobre Deus muda nossa visão sobre todas as outras coisas. A lente muda, a tua forma de enxergar muda. Ele também disse que quem chega a uma crença correta sobre Deus, recebe alívio de 10.000 problemas temporais. Veja, se você se concentra no teu problema, o teu problema é grande. Se você se concentra na tua dificuldade, a tua dificuldade é grande. Se você se concentra em saber, por exemplo, o que está acontecendo, qual é o seu problema, por que você passa por isso, este problema vai se agigantando, porque você vai sabendo mais sobre ele. Compreende ou não, queridos?
e você vai diminuindo diante disso, mas quando você começa a saber sobre quem é Deus, a visão de Deus vai se agigantando diante de você, então todas as coisas se tornam menores. A função então da palavra de Deus e da pregação dessa palavra é agigantar a visão de Deus diante de nós, é saber que nós servimos a um Deus muito maior do que aquilo que podemos supor, e que nós o conhecemos pela palavra e pela fé. E ele faz um convite: engrandecei o nosso Deus. Engrandecei o nosso Deus, verso 3. E ele dá então, a partir do verso 4, ou nesse verso 4, algumas razões pelas quais devemos engrandecer a Deus. O verso 4 é uma pequena síntese, ou uma síntese talvez de um compêndio teológico, porque ele fala profundamente sobre Deus nesse verso. E a primeira coisa que ele diz no verso 4 é, leia comigo: Ele é a rocha. Mais uma vez, Ele é a rocha. O que é rocha? Por vezes achamos que estamos desgastando Deus. Já teve essa percepção? Estou orando tanto, pedindo tanto, e como se um beija-flor pudesse dizer à pedra do pão de açúcar: nossa, eu acho que eu vou limpar tanto o meu bico aqui, que essa pedra vai acabar se desfacelando toda. A percepção que temos, queridos, é completamente errada. Deus é rocha, e nele, quando nós olhamos a rocha, quando nós lembramos, por exemplo, de uma grande rocha como o Monte Everest, a gente começa a perceber de fato do que Moisés está falando. Ele que conhecia muito bem as rochas do Sinai, ele que sabia muito bem o que era pisar num solo firme, ele que sabia muito bem, queridos, o que o próprio Tiago lá na frente também pôde dizer no capítulo 1, no verso 17, que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. A característica de uma rocha imensa, enorme e firme é que ela não muda de posição. Todas as vezes que você passar lá, ela vai estar naquele lugar. Todas as vezes que os viajantes passarem pelo Everest, ele estará lá, intacto, intocável. Por isso, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a qualidade de Deus é a imutabilidade, que se refere a essa rocha que Moisés está falando para nós aqui. A rocha que não muda. A pedra, aliás, essa pedra a quem o próprio Jesus é comparado, a pedra de esquina, Zacarias capítulo 10, verso 4, vai dizer que essa pedra angular sairia da tribo de Judá. No Salmo 118, vai mostrar que ele é a pedra angular rejeitada pelos homens. Jesus também fala isso em Mateus. A primeira carta de Pedro, ele também diz que ele é a pedra eleita, ele é a pedra separada. Mas é a pedra também, queridos, que muitos tropeçam nela. O que vemos aqui, queridos, é que tudo em Deus, embora Deus possa reagir em nós, tudo em Deus é imutável. Vou repetir isso: Deus é imutável. Não significa que Deus é rígido a ponto de não reagir às nossas orações. Deus é imutável porque não muda, e não muda porque não precisa, porque tudo que muda precisa melhorar ou pode piorar, e Deus não pode piorar e nem precisa melhorar. Por isso Deus não muda, por isso Deus não está no tempo. Deus é eterno, porque o tempo é o registro da mudança, é a duração em que uma mudança acontece, e Deus não pode ser afetado pelo tempo, porque Ele não muda, e Ele é eterno. Por isso o tempo não desgasta Deus, Ele é imutável. A essência de Deus não muda, conforme diz Hebreus capítulo 13, verso 8, o que diz lá? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
A pessoa de Deus não muda. Malaquias capítulo 3, verso 6 vai dizer: pois eu, o Senhor, não mudo. O Senhor que disse isso. Os planos do Senhor não mudam. Salmo 33, verso 11 diz que os planos do Senhor permanecem para sempre. O propósito de Deus não muda. Lá em Hebreus capítulo 6, versos 17 e 18, nós vemos que a imutabilidade do propósito de Deus existe, ou seja, Deus não tem propósitos hoje que não tinha ontem, e nem terá propósitos amanhã diferentes dos de hoje. Nós não servimos a um Deus temperamental, que hoje acha que um propósito está correto, e amanhã o propósito não está mais correto. Vemos, queridos, que a opinião de Deus não muda. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 29, as palavras de Deus não mudam. Isaías capítulo 31, verso 2, ele não vai retirar as suas palavras. O chamado de Deus não muda. Romanos 11, 29 diz que o chamado e os dons de Deus são irrevogáveis, e a essência de Deus não muda, como falamos. Hebreus capítulo 13, verso 8, ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Por isso, em um tempo de muitas mudanças, aliás, nós estamos em um tempo de mudanças com uma velocidade nunca vista. As montadoras de carro, nas primeiras décadas de produção, demoravam anos para mudar um detalhe de um veículo. De 10 anos para cá, a mudança nos veículos é o tempo todo. E veja, isso denota o quanto a vontade humana se tornou volátil. Nós mudamos o tempo todo. Ontem aquele que queria branco agora quer cinza, aquele que queria vermelho hoje quer azul, de maneiras, queridos, que a vontade humana é completamente volátil e ela está fincada numa terra movediça. E é bom saber que nesses tempos há um Deus que não muda. Porque quando nós olhamos no espelho, nós lembramos que anteontem gostaríamos de algo que hoje não queremos mais. E é bom saber que servimos a um Deus que não muda, que está fincado em sua própria pessoa. Porque se a igreja de Jesus dependesse de homens que mudam o tempo todo, como a nossa cabeça muda o tempo todo, a igreja estaria uma completa devastação. Mas louvado seja Deus que a pedra na qual está firmada a igreja é Cristo, que não muda. A essência de Cristo não muda. Mas a segunda razão pela qual Moisés nos chama a adorar a Deus, há uma segunda razão. Veja o que diz aí: as suas obras são perfeitas. Verso 4, vamos ler juntos mais uma vez. As suas obras são perfeitas. Queridos, a perfeição de Deus é algo lindo, incalculável, e vou dizer imensurável. Porque é tanta perfeição escondida que nós não poderíamos de maneira alguma catalogar. Há 2 quartas-feiras passadas falamos que há espécies até de animais que nunca foi catalogada. Imagine quantos mistérios de Deus ainda estão ocultos ao coração humano. Porque na verdade, queridos, a perfeição de Deus nem sempre nos parece perfeição, não é verdade? Por vezes Deus faz algumas coisas que a gente pode julgar assim: isso não foi muito perfeito, isso não foi lá essas coisas, e aí a gente passa a ser juiz de Deus. Mas quando vemos, queridos, algumas questões simples que podem ser vistas a olho nu, por exemplo, a natureza, como diz o Salmo 148, dos versos 3 a 5, diz assim: louvai-o o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas reluzentes, louvai-o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Verso 5, leamos juntos: louvem o nome do Senhor, pois Ele deu ordem e logo foram criadas. Veja, há uma medida
que nós não conhecemos bem, porque nós sempre medimos com régua, com trena, com polegadas, com centímetros, com metros, com quilômetros, com milhas. Há uma medida chamada ano-luz. Você deve saber o que é um ano-luz. A velocidade da luz, que são nada menos que 296 mil quilômetros por segundo, quase 300 mil quilômetros por segundo, viajando em um espaço de tempo de 1 ano, isso é 1 ano-luz, ou seja, durante 1 ano, viajando a 296 mil quilômetros por segundo. Bem, por que a gente está falando isso? Porque há algumas coisas no universo, na estrutura do planeta, na estrutura dos astros, aquilo que a gente não pode tocar, aquilo que a gente não conhece muito bem, que começam a nos mostrar a compreensão que os céus manifestam a glória de Deus. Por exemplo, o Salmo 19 diz isso, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Nós temos uma galáxia, eu trouxe uma foto da galáxia aí, ok, essa galáxia aí, com esse nome bacana, internacional. Essa é uma foto de uma galáxia que está a 31 milhões de anos-luz de nós. Irmãos, 31 milhões de anos-luz é um pouco distante. A gente vai precisar desse tempo para chegar lá. E aí, o telescópio Hubble deu um zoom nessa galáxia e conseguiu chegar até ela. E descobriu que nessa galáxia tem 300 bilhões de estrelas. Essa galáxia aí, de média a grande. A nossa, por exemplo, tem uns 200 bilhões de estrelas, mais ou menos. E outros bilhões de galáxias existem. E como é extraordinário saber que Deus conhece cada estrela pelo seu nome. E nessa galáxia Whirlpool, não é? Nós podemos lembrar de Isaías capítulo 40, verso 26, que diz: levantai os olhos para o alto e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número, ele as chama todas pelo seu nome, por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma delas faltará. Então, o telescópio conseguiu achar nessa galáxia uma espécie de buraco negro, e conseguiu um zoom nessa galáxia. E eu trouxe a foto desse zoom, que eu acho muito interessante, pelo menos muito me impressiona. Passa para a gente aí, Vitão, por favor. Eu gostei dessa foto do zoom. Esse é o centro da galáxia. Isso é um pouco impressionante, porque nos traz um formato de cruz. Eu não sei se por obra da providência da mão do Senhor, por intenção de um dia ser descoberto, mas queridos, isso nos lembra muito o Salmo 8, verso 1, que diz: o Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus, como teu nome é magnífico em toda a terra, tu que puseste a tua glória nos céus. Eu acho essas coisas das mais extraordinárias que existem. Dentre tudo que nós falamos, é claro, há 2 quartas-feiras atrás, sobre a adoração do Senhor pela natureza, pelos mares, pelos astros, nos lembra também o texto de Jó, capítulo 26, do 7 ao 14, que diz assim: o Sheol está nu perante Deus, e o Abadom não está encoberto. Lê comigo o verso 7. Ele estende o norte sobre o vazio, e suspende a terra sobre o nada. Retém as águas em suas densas nuvens, e as nuvens não se rompem debaixo delas. Encobre a face do seu trono e estende a sua nuvem sobre ele. Marcou um limite circular sobre a superfície das águas. Eu gosto disso. Marcou um limite circular sobre a superfície das águas. Verso 11 diz: as colunas do céu tremem, assustam-se com a sua ameaça. Com o seu poder fez sossegar o mar, e com o seu entendimento abateu o monstro Raabe. Com o seu sopro clareou o céu, e com a sua mão feriu a serpente veloz. Essas coisas, veja o verso 14, isso é muito extraordinário. Essas coisas são os seus atos mais simples, como é leve o sussurro que ouvimos dele, mas quem poderá entender o trovão do seu poder? Essas coisas são as coisas mais simples.
como quem parte de uma galáxia a outra dizendo, vou ali. Eu gosto disso. Isso me impressiona. Arrumando as estrelas, os astros. Veja, queridos, e a gente fica pensando no corpo humano, por exemplo, que tem pelo menos 3 trilhões de células. O que é isso? Nem sei contar isso. 3 trilhões de células. Quando a gente percebe, queridos, 10 milhões de capilares levando o sangue no nosso corpo, da grossura da espessura de um fio de cabelo, e uma corrente leva o sangue com oxigênio, e a outra corrente traz com gás carbônico, a ponto de, tirando todas as veias e artérias, isso é uma matéria super interessante que eu estava lendo, a ponto de tirar de um corpo humano todas as artérias e veias, se emendadas, dão 160 mil quilômetros de um ser humano. Isso significa que eu posso dar 4 voltas no planeta. Está tudo organizado aqui. É muito fio, é muito mistério, meus irmãos. Irmãos, é muito mistério. Essas são as coisas mais simples que Ele faz. E aí eu acordo e mexo os dedos, e eu digo, há muito mistério que eu não sei, que Deus promove para que os meus dedos se movam de manhã, para que eu beba água, e ela faça de alguma maneira a distribuição no meu corpo, para que o alimento possa ser ingerido, digerido e expelido, e ao mesmo tempo o corpo segurar aquilo que lhe é útil. A gente que, queridos, anda por aí o tempo todo, sem estar ligado em completamente nada, a não ser no oxigênio que vem direto da graça. Isso é extraordinário. Li também que se nós contássemos cada terminação nervosa do nosso corpo a cada segundo, 1 segundo, vem, 1, 2, 3, 4, cada terminação nervosa, levaríamos 32 milhões de anos. Veja, um Deus que promove esse milagre extraordinário, embora Moisés não pudesse, quem sabe, ter ainda a profundidade científica sobre isso, ele diz, Deus é perfeito, as suas obras são perfeitas, por isso a gente tem que louvar a Ele. Sabendo que o fio de cabelo que caiu de sua cabeça foi catalogado e agendado pelo próprio Deus. Até aquele que você tenta segurar, mas assim cai, mesmo assim cai. E até aquele que você tenta segurar e consegue, Deus sabia disso. Deus está levando em conta isso. Queridos, a gente não pode dizer outra coisa senão o que diz o Salmo 139, a partir do verso 14, que diz assim, leia comigo, eu te louvarei, pois fui formado de um modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Os meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Por que você não precisa ter medo de morrer? Porque quando der a hora, você vai. E enquanto não for a hora, você não vai. Essa compreensão é absurda para alguns, porque tem a sua vida como muito preciosa, mas Paulo já nos ensina lá em Atos,
em nada tenho a minha vida como preciosa. Queridos, preciosa para nós deve ser a vontade do Senhor. E ele continua ainda dizendo, porque todos os seus caminhos são justos. É mais uma razão para louvar ao Senhor. Ele diz, porque todos os seus caminhos são justos, e ele é justo e reto. Como disse agora há pouco, nem sempre parece que Deus é justo, nem sempre parece que Deus está agindo com retidão. Mas, meus irmãos, nós não temos capacidade de julgar a justiça de Deus, porque para julgarmos alguma coisa precisamos ser pelo menos iguais, ou estar um pouco acima, em algum assunto pelo menos. Mas quem pode estar acima de Deus em qualquer assunto que seja? Quem está acima de Deus em poder? Quem está acima de Deus em propósitos? Isaías capítulo 40 é uma defesa da grandeza de Deus pelo próprio Deus. A quem me comparareis? Vocês vão me comparar a quem? Paulo, escrevendo aos Romanos, vai citar também o texto de Isaías, no capítulo 11, a partir do verso 31 até o 33, quando ele diz, ó profundidade das riquezas e do conhecimento. Não é? Ele vai trazer à luz esse texto, porque é uma conclusão de um texto teológico tão difícil sobre a soberania de Deus, que parte ali do capítulo 8, 9, 10, concluindo no 11, ali em Romanos. E pode ser, queridos, que nós tenhamos dúvidas sobre a justiça de Deus, sobre como Deus age, como Deus reage. E a gente pode até ter dúvidas sobre como Deus vai agir, mas a dúvida que a gente não pode ter é que Deus é sempre justo e reto. E que mesmo que nós tenhamos toda a razão humana de perceber algo diferente, as razões humanas não podem definir Deus como sendo Deus. Em Apocalipse capítulo 15, nos versos 3 e 4, há o cântico de Moisés. E o cântico de Moisés que se ecoa no céu, diz assim, verso 3, eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro dizendo, leamos juntos, grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Em último lugar, Moisés declara, Deus é fiel. Deus é fiel. E o que é fiel, querido? Qual é o padrão de fidelidade que nós temos hoje? Em cada ano, ou em cada década, ou em cada tempo, o padrão de fidelidade é cada vez mais deplorado. A fidelidade, por exemplo, nos pagamentos, a fidelidade na palavra. Não tem muito tempo que o irmão José Mendes ia lá na venda e comprava com o fio do bigode, né, irmão José Mendes? Esse bigodão bacana, e o fio do bigode estava lá, e pode contar que ele voltava. A fidelidade era um padrão, a infidelidade era um absurdo, era um crime. Mas hoje a infidelidade é o padrão nas relações. Há uma geração ainda do século passado, século 20, que tinha prazer e orgulho em dizer assim, trabalhei por 40 anos no mesmo lugar, é ou não é? Porque esteve ali perseverante, firme, vestiu a camisa. A geração de hoje tem prazer de dizer o seguinte, em 5 anos eu já estou no 10º emprego, porque eu estou buscando as oportunidades, porque o que importa não é o que eu sou agora, é o que eu posso ter amanhã. E essa relação de fidelidade para mim pouco importa, porque o que manda é o que eu posso ter. Mas quando nós olhamos, queridos, para a palavra de Deus, a fidelidade do Senhor não se move 1 centímetro na história. Deus continua sendo fiel.
Todos nós aqui fomos infiéis a Deus muitas vezes. Deus permaneceu fiel a cada manhã. Todos os dias que recorri a Deus em oração, estava lá, fiel. Fiel como aquele que atende às orações. Por último, ainda, Moisés vai dizer que em Deus não há pecado. Ele termina dizendo, e nele não há pecado. A palavra de Deus mostra sempre a santidade de Deus. Dizer que em Deus não há pecado é concordar, por exemplo, com o Salmo 77, verso 13, que diz que os atos de Deus são santos. Com o Salmo 111, verso 9, que diz que o nome do Senhor é santo e tremendo. Em Atos capítulo 13, verso 34, diz que as bênçãos do Senhor são santas e fiéis, e que o julgamento do Senhor é santo. Apocalipse capítulo 16, verso 5, e que os olhos do Senhor são tão santos que não podem enxergar o mal. Isso está em Abacuque capítulo 1, verso 13, e que a palavra do Senhor é santa, Salmo 105, verso 42, e que a presença do Senhor é santa, conforme diz Isaías capítulo 6, quando os serafins estão diante do Senhor, dizendo, santo, santo, santo. Jó capítulo 15, verso 15, diz que Deus não confia nem nos seus santos, porque nem os céus são puros para Ele. Os santos, queridos, não são tão santos diante de um Deus santo. A grande questão, diante de tudo isso, um Deus que é rocha, um Deus que é perfeito, um Deus que é fiel, um Deus que é santo, a grande questão é, como um Deus com tudo isso, ou sendo todas essas coisas, se aproxima de seres pecadores como nós? Gente que se olha no espelho e diz, eu sou um pecador, eu não sou santo como Deus, eu não sou imutável como Deus, eu não sou fiel como Deus, eu não sou justo como Deus. A grande questão é, como Deus se aproxima de gente como nós? A palavra de Deus diz, em João capítulo 3, verso 16, respondendo essa pergunta, porque Deus amou o mundo, ou Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho. É um Deus santo, puro, tremendo, perfeito, se aproximando de pecadores imperfeitos como nós. O Evangelho, queridos, se mostra exatamente nisso, conforme diz Isaías capítulo 53, verso 5, Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por seus ferimentos nós fomos sarados, diz o texto. Por último ainda, podemos responder essa pergunta com 1 João capítulo 4, versos 9 e 10. E aí podemos ler juntos. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Verso 10. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia. Um Deus santo, um Deus grande, um Deus tremendo, querendo provar o seu amor para conosco. Um Deus que nem se importa em provar a sua própria existência, embora a Bíblia diz que o próprio céu ou os céus proclamem a glória de Deus, mas o que Deus faz questão é provar do seu amor, conforme diz Paulo aos Romanos, que Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Resumo de tudo, Deus demonstra amor a pecadores. De que maneira? Em Cristo Jesus. Tendo feito o seu Filho sangrar, porque a primeira carta de João que lemos, agora no final,
nos diz que Deus envia seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E o que é a propiciação no Antigo Testamento? É o momento onde o sangue do animal é vertido no propiciatório e ele corre para esse propiciatório, desviando a ira de Deus contra o pecador. É claro que não é o sangue ali, porque eles também estão sendo justificados pela fé no Antigo Testamento. Mas a Bíblia diz que Cristo veio como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Por isso ele é a propiciação dos nossos pecados. Deus estava irado contra o pecado e contra o pecador. Agora justificados por Cristo, Deus não vê mais o Áquila, Deus não vê mais você nem a mim. Deus vê a imagem de seu Filho diante de nós. Deus vê o seu Filho e não o meu pecado. E agora o Filho que foi abandonado na cruz, para que nós fôssemos acolhidos por esse Deus Santo. É por isso que nós fomos adotados por Deus, por isso que fomos justificados por Deus, por isso que fomos abraçados pelo Senhor, porque esse Deus todo-poderoso, completamente extraordinário, insondável, se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus por isso. Podemos ter vida e vida em abundância, porque há um Deus no céu que desceu entre nós, mas foi recebido na glória, como diz o Salmo 24. Que esse Deus nos abençoe nessa noite, e que diante desse texto de Moisés, possamos ter a visão de Deus agigantada diante de nós, para que possamos ter mais coragem, dia após dia, de viver para esse Deus, até que Ele nos venha buscar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.